Varnish com- Mulheres, eu estou gravando tela novamente, porque eu não sei ligar o computador aqui e fazer os trem, meu filho saiu e não fez. Só que depois é aquele esquema, tá? Então eu deixo disponível ali para vocês uns 2, 3 dias, vocês assistem e aí depois eu deleto, porque eu não gosto que fica na playlist, apesar de ser privado e é só para vocês, eu não gosto que fica na playlist o, a imagem de vocês, não gosto. É uma questão minha. Tá bom? Tá. Mas fica aí, abre a janelinha, porque tá só entre a gente realmente. Vai ficar 2, 3 dias lá, não dá nada de ruim, não. Vamos conversar. E aí, Cássia? Conta. Ah, então, foi um mês bem tumultuado, né? Porque eu fui lá para Genebra no dia 31 de março, Hum, viajei, foi tudo bem, a primeira semana estava ótima, só que eu já estava com um problema no pé, que eu estava com um esporão. E eu hum, até vinha fazendo um tratamento, tudo mais. E a primeira semana foi uma semana de conhecer as denúncias, né? E, gente, é umas denúncias assim que não dá nem para contar, porque são coisas assim muito tristes, né? hum, Porque são só denúncias de violência, violência contra mulheres e meninas. E essas violências, quando chegam na ONU, né? Quando chega lá na OIT, quando chega no Departamento de Direitos Humanos, gente, é porque já foi, é pior que desumano, né? Então, para chegar uhum. até lá, essas denúncias sofrem muito, né? E aí eu já tinha trabalhado a primeira semana, aí no dia 6, que era um sábado, estava lá a gente não trabalhava ali no sábado nem no domingo, inventei de visitar a capital da Suíça, que é Berne, né? E não caí numa escada lá, gente, e rompi todos os tendões. Ai, Cássia. Gente, caí com tudo, caí de joelho. Sorte que eu estava com uma equipe de colegas, né? E entre esses tinha um amigo meu, que era ortopedista, que pegou e falou: Cássia, nós não vamos nos mexer aqui na Suíça, porque se a gente se mexer aqui, nós vamos largar o rim e mais nós. Embora eu tenha seguro, o seguro cobre até um certo ponto, mas lá qualquer coisa de saúde é muitíssimo caro. Muito, Meu muito, Deus. muito caro. Você vê, o meu amigo estava contando, ele caiu lá, teve uma torção, ficou 30 mil reais ano passado. Imagina eu com rompimento no tendão. Aí, esse meu amigo, a gente comprou uma bota e eu tinha até o dia 16 para ficar lá, né? Eu tinha mais 10 dias. E aí ele falou: a gente vai acompanhando, se tiver doendo, a gente dá um jeito da gente ver de você ir embora, tudo. Mas eu não queria ir embora, porque eu tinha um compromisso com um caso, que foi um caso que eu peguei no primeiro dia de uma menininha do Afeganistão, que ela era do Afeganistão, e com 12 anos lá você é obrigada a casar, né? E a menina casou com 2 anos, com 12 anos para 13, com um cara de 56 anos, e ela engravidou e faleceu, vítima de violência. Né? O Hum. cara destruiu a menina e eu estava com esse caso na minha cabeça. Eu falei, ou eu denuncio esse país, ou eu não volto para o Brasil, porque aí você tem que fazer um trabalho muito sério para você conseguir denunciar seus casos. E os meus casos eram os casos meio pesados, né? E eu queria denunciar todos eles, mas esse era uma questão de honra e esse ia ser voltado praticamente no dia 14. E eu tinha que ficar lá até o fim para fazer a defesa, porque é assim, na hora de você fazer a denúncia, participa todos os países do mundo, participa os empregadores e participa uma bancada de trabalhador que vota. Porque o país que é denunciado por violência, abuso sexual, e esse eu estava denunciando por crime, e o cara que fez toda essa situação horrorosa era um vendedor de armas, um cara super poderoso no Afeganistão, ele praticamente patrocina a guerra e tinha matado a menina. Hum. Então, eu sabia que era um caso difícil de passar. Gente, tanto que era 189 votos e eu consegui ingressar e consegui fazer a denúncia, sendo que ainda teve 96 países que votou para não ser denunciado. Vê Nossa. vê como é que é difícil? Porque o país que é denunciado, ele deixa de receber todas as verbas
de internacionais, e quem passa a receber são as entidades que denunciaram esses casos. Então é uma guerra, né? Porque, na Meu verdade, Deus. tá valendo dinheiro para o Estado. Por exemplo, se o Estado brasileiro é denunciado em algum caso, ele deixa de receber todo e qualquer patrocínio, todo qualquer projeto, qualquer benefício que você tem, você perde. Então, para quem denuncia, é muito importante, porque o país, a partir do momento que ele é denunciado, essa entidade que estava denunciando o caso dessa menina eram 5 entidades. E essas 5 entidades vão ser beneficiadas, vão conseguir ver mais casos. Então, eu sofri muito lá, gente. Passei 14 dias, sim. Meu Deus. Ainda bem que tinha um ortopedista na turma. É, e aí ele me ajudava, me levava para lá, para cá, me ajudou para caramba, né? E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei para ir atrás desse pé. E aí eu tinha até conversado com o Paulo antes de ir, que a gente ia conversar quando eu voltasse. Mas eu não pensei que eu ia fazer um desastre desse lá, né? Voltar com metade da perna estrupiada, né? Foi até interessante, porque Não eu deu nem cons- para você dar uns rolê lá e curtir nada? não, eu acabei, mesmo com o pé assim, eu ainda fui para Alemanha, gente. Fui para Alemanha, fui para França, que se meu amigo era ortopedista, ele ficava, não pisa aí, não vai subir nessa escada, não vai fazer tal coisa, e mesmo assim o meu tendão subiu muito, por isso que teve 21 pontos na minha perna. Mesmo com todo o cuidado, o tendão subiu para caramba, e o médico aqui queria me matar, de saber que eu não vim embora, que eu não vim embora, que eu continuei lá com o pé desse jeito. Ah, não, que bom que você não veio, não, tem que ficar. Não, e aí eu cheguei, Essa, que fiz. cargo é esse que você tem? Como é que faz para trabalhar com isso? Eu gostei. Na verdade, É eu sou, concurso? na verdade, você é concursada para fazer parte dos direitos humanos da ONU, né? Então, Tá, eu fui concursada, eu passei nesse concurso em 92, então eu sou integrante do grupo de defesa. Só que eu estudei muito para estar na defesa dos direitos humanos das mulheres e das meninas no mundo, tá. entendeu? Para você chegar ao E como cargo. chama esse cargo? Na verdade, você é uma pessoa que participa, né? Na verdade, o meu cargo é um cargo de conselheira, representante do Brasil, eu sou representante do Brasil no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. E isso é vitalício, assim? O concurso ou é votação? Alguma coisa assim? Não, é votação e outra, depende do seu trabalho, você é avaliada E você todo está ano. sempre sendo Na recolocada. verdade, eu já perdi muitas colegas assim que eram bastante militantes, mas se você não consegue se qualificar, você não consegue passar para o próximo ano, porque todos os anos nós passamos por uma avaliação, Que entendeu? legal. E você vem repetindo ano a ano? Tem 10 anos que eu vou. 10 anos que 10 você anos. está à frente desse projeto aqui no. Que É. top. Gente, olha que celebridade que a gente tem aqui, né? Não, não, olha, na verdade, obrigada, gente. É um trabalho assim, que para mim é um trabalho assim muito gratificante eu saber que eu posso levar, e lógico, eu tenho orgulho do meu país, assim, embora tenha esses índices altíssimos de feminicídio, tenha inúmeros casos de violência contra a mulher, mas as denúncias que a gente vê lá é tão chocante que eu falo que eu não posso comparar a evolução das mulheres no Brasil em relação ao resto do mundo. A gente pode ter os índices alarmantes, mas em contraponto, a gente tem uma consciência da importância da participação das mulheres nos cargos de poder e decisão muito maior que vários países do mundo. Eu acho que a gente fica só atrás da Espanha, da França, dos países aqui que eu consigo atuar muito junto com as minhas colegas, são só esses países, sabe? A gente Caramba. E tem homem também nesse. tem aqui, na verdade, são vários comitês, né? Mas no Vários. comitê da mulher tem homem ou não? Não, 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 aí não tem homem, a gente participa, só que na hora de votar, quem vota se o país é denunciado ou não, a maioria é homem, entendeu?
Entendi. Olha a dificuldade, olha o lobby que você tem que fazer, porque quem É, está lá representando o governo desses países são homens, são poucas mulheres na posição de ministra, porque lá ou você é embaixador, ou você é ministro, ou você está nesses cargos altos do governo, e geralmente esses cargos não estão homens, não estão mulheres, estão homens. Então você ainda tem que sensibilizar os homens que estão lá para votar a favor da sua denúncia, entendeu? entendi. Então é um trabalho assim de muito lobby. Eu tenho uma equipe muito boa que trabalha Que comigo, né? legal. E tem que ser advogada ou não? É no caso, não precisa ser advogado. O que você precisa fazer é conhecer sobre as leis do seu país, as leis internacionais, e, na verdade, você conhecer todas as normas e tratados da Organização Internacional do Trabalho, né? Tudo que vai Uhum, ser denunciado, essas partes aí, a gente tem que ter muito uhum. conhecimento. E dependendo dos casos, você tem que E é fazer. remunerado isso? É, muito bem Ah, remunerado. Por isso que eu faço das tripas coração para ir também. Porque eu posso me negar a ir, entendeu? Posso falar que eu aham, tenho uma causa que eu não posso ir. Tem várias substitutas, entendeu? Mas aí, no caso, eu faço tudo possível e impossível para não ir, justamente porque eu tenho esse compromisso até comigo mesmo, entendeu? sim. Sempre gostei E você disso. enxerga que a tua energia. Agora eu vou entrar num ponto aqui que é para todas as mulheres. Ó, a pergunta que eu vou fazer para Cássia é muito importante. Você enxerga, você vê, você considera que essa energia sua, que você colocou nesse trabalho lá durante esses dias, é importante para o mundo? É um talento seu e você colocou em prol de algo bom. Isso é relevante? Isso é importante? O seu papel, de certa forma. Ai, para ele- mim, assim, a gente analisando num conjunto é um papel importantíssimo porque eu reconheço o trabalho que eu faço arduamente para conseguir penalizar cada crime realizado. Cada crime que cai na minha mão, eu faço de tudo para ter o país denunciado. Então, Tá. isso aí é muito gratificante e é importante para o Brasil ter uma brasileira que vai lá. São poucas as que Agora vamos conseguem. redimensionar isso. Então, o Ah, trabalho que você faz aqui é importante. Marido, isso eu sei que são coisas distintas, mas a energia tua e a pessoa tua é a mesma. Entre o marido e esse trabalho, o que que pesa mais? olha, eu coloco que são complementos. Eu sei, são São complementos, mas complementos. vamos partir do princípio que uma vez você falou assim para mim, Andréia, eu denuncio, eu sou feminista, eu defendo a causa da mulher, e olha o que que eu estou vivendo, olha o que que eu estou Ah, passando, eu sou um tu homem. parece uma fraude, eu. Exato, exato. Tendo em vista aquela fala sua lá atrás, porque tudo que vocês falam eu não esqueço. Ah, Arquivado aqui. Por isso que minhas lábias é boa com os homens. Eu vou alinhavando tudo que ele falou a vida inteira, o tempo inteiro. Diante disso, você poderia, Cássia, que você não está se deixando abater, aliás, está sim, você se abate, você fica triste, você fica, né, chora, deprimida, perde o trabalho, perde as coisas. Então, como é que eu vou te fazer essa pergunta? E se você entendeu a pergunta antes de eu falar, pode se antecipar, mas assim, quantas mulheres deixam de fazer um trabalho, um papel importantíssimo, porque elas estão se permitindo ficar sofrendo dentro de um relacionamento e elas não redimensionam. Eu vou colocar isso como os talentos lá, né, de Jesus. Você pega seu talento, uns enfia na areia, esconde, outros multiplicam, outros não faz nada. Então a nossa energia, ela é colocada no mundo. Quantas de vocês aqui têm um trabalho super relevante? E aí eu vou colocar como exemplo o próprio meu. Eu considero que meu trabalho é bem relevante. E dentro do meu relacionamento, de certa forma, era como se eu não pudesse crescer. Porque se eu crescesse, ele se sentiria inferiorizado. De certa forma, isso também aconteceu um pouco no seu casamento, né, Cássia? sim, Porque com ele se certeza. sentiu inferiorizado. Então, Sim. entre você se inferiorizar pelo bem-estar do marido e a manutenção do teu casamento e seguir a tua carreira,
Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Ah, Espero que as mulheres estejam entendendo esse tipo de pergunta, que ela é muito importante. ela é importante nesse sentido, porque, Andréia, por exemplo, quando aconteceu tudo que aconteceu comigo, da traição do Paulo, de eu não estar esperando, porque como toda mulher, a gente fica lá trabalhando, lutando, fazendo 50 mil e mais duas coisas, eu não percebi. Então, quando eu descobri que eu estava há um ano com o Paulo tendo uma outra família e tudo mais, naquele momento, como eu comentei várias vezes com você, eu me senti assim a pior pessoa do mundo. No choque da notícia, eu me reduzi a nada. Tanto que você lembra muito bem que eu comentava nas nossas lives que eu estava no fundo do poço e que eu já tinha até começado a decorar meu apartamento no fundo do poço, já estava colocando cortina lá no meu cantinho, porque era lá que eu ia ficar e nunca mais eu ia sair, porque eu achei assim, meu Deus, Cássia, você tem uma vida de quase 40 anos de dedicação a uma carreira que defende as mulheres dia e noite, e agora você levar uma chapaletada dessa na cabeça. Eu achei que eu não sairia. E aí eu conto com o mérito seu e a importância do seu trabalho. Eu só saí de lá, André, porque eu entrei no curso seu. Meu Deus, que honra! Que, E a- aí, ah, entende a transpessoalidade do meu trabalho? Eu não estou olhando só para você e para o teu casamento. Para mim, você e teu casamento é infinitamente inferior à causa que você leva, porque graças ao meu trabalho, indiretamente, você estava lá representando o Brasil, defendendo mulheres. Então, gente, eu quero que vocês parem de dar para o relacionamento uma dimensão, uma proporção que não tem para amante, porque o cara fez. Meu, olha para a mulher que você é e o que você representa com os filhos, com a sociedade, com o trabalho, com tudo. Mas, Cássia, e era volta para sua justamente. fala que estava linda. Obrigada. Eu vi Então, que você na foi verdade, lisonjeada. eu pensei justamente isso, gente, porque veja bem, o Paulo foi embora de casa dia 2 de dezembro, com todas as malas, todas as roupas, ele levou até a caixa de ferramenta para ir morar com a menina lá de 28 anos e fazer uma vida com ela. Eu, naquele momento, eu estava lá no fundo do poço, me amargurando, me triturando, pensando que ainda ia começar dezembro, mês de festa, mês de confraternização, mês de família, e eu ter que olhar para a cara dos meus filhos e falar: olha, filho, esquece a sua mãe que viajou o mundo inteiro, porque esse trabalho eu não faço só na Suíça, eu conheço o mundo inteiro, eu já fui para o Japão, para a China, para a Bélgica. Gente, eu já tive no Canadá, eu já fui em tudo quanto é lugar do país, porque como eu sou uma figura reconhecida, eles me chamam para fazer palestra, para fazer fala, inclusive para acompanhar casos, como foi o caso da Bélgica, que eu acompanhei as mulheres refugiadas da zona de guerra. Aí eu lá, naquele fundo do poço, pensando naquele mês de dezembro que ia começar. Eu falei, gente, daqui a pouco eu corto meus pulsos. Eu falei assim, eu não acredito que tá acontecendo isso com a minha vida, com a minha família, a cidade inteira falando, a moça ligando, a moça passando em frente à minha casa, meus filhos. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu encontrei, porque eu falei, eu vou entrar na internet, porque eu não vou sair mais de casa, porque eu morro de vergonha de mim. Cortei tudo meus contatos telefônicos, não queria conversar com ninguém, e aí eu achei o método casar. Eu falei, gente, renovar casamento depois de traição, eu acho que isso aí é um negócio impossível para minha cabeça. Mas vou entrar nesse troço aqui só para mim ver o que, que esse povo fala. E aí, quando eu entrei, que eu comprei o curso, eu estava num estado tão deprimente que eu só fazia aquilo. Eu assistia aquilo dia e noite, noite e dia, porque eu tirei um afastamento de 15 dias. Falei, gente, sinto muito, mas por 15 dias eu não vou aparecer em lugar nenhum, em sindicato, não vou dar assessoria, não vou fazer nada. Aí eu tô aqui curando minhas feridas. Sabe aquele zoom que fica, que parece que vai morrer? Porque eu tinha falta de ar, gente, eu tinha medo, eu tinha falta de ar, eu tinha um negócio que parava aqui no meu peito. Eu não sei se vocês sentiram isso no momento que vocês descobriram. Tinha um negócio aqui no meu peito, não ia nem para frente, nem para trás. Eu não sabia se eu estava infartando ou se eu estava com ansiedade.
Tanto que no quarto, quinto dia eu fui, procurei o psiquiatra falou, Cássia do céu, vamos entrar com essa entralida, as lidas da vida aí, porque você está num estado que você não vai conseguir sair disso. E eu saí justamente por causa do método, porque lá eu fui seguindo passo a passo, conforme eu ia fazendo as aulas, eu ia evoluindo aquilo na minha cabeça. Olha, você tem que se valorizar, olha, isso aí é uma fraqueza dele. A hora que eu caí na aula, que aquilo era uma fraqueza dele, era uma doença dele, e era um problema dele, e não meu. Eu consegui sair pelo primeiro dia na minha casa. Eu consegui sair de dentro da minha casa. Puta que pariu, Cássia. Olha, me Não. arrepia. É. Eu falei, não, hoje o problema não sou eu. Eu não fiz nada de errado, eu não escolhi ninguém, eu tô aqui com a minha família, tô com meus 3 filhos perfeitos, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho uma carreira pela frente. Eu já sei que, de certa forma, eu atingi já tantas vidas no mundo, e eu tô aqui com um método maravilhoso na minha mão, dizendo para mim, olha, segue adiante, que isso é muito mais importante que toda essa porcaria que está acontecendo. E esquece essa bosta dessa amante de 28 anos, para de seguir isso no celular, corta essas redes sociais. Eu fiz tudo isso, gente. Que Eu legal. fiz, eu fiz tudo isso e eu seguia religiosamente porque eu achava que era aquilo ali. Quando eu cheguei no final do curso, aquele final que você solta, olha, solta, solta tudo que tem de ruim dentro de você. Então, isso aí foi me ajudando muito. Aí, quando eu entrei no Cuide-se, eu me organizei. E aí eu já estava em fevereiro, eu já estava com o Paulo desesperado, porque ele já não tinha dado tudo errado lá com a amante, chorando, querendo voltar para casa. E aquilo aí eu pensei, nossa, agora até que eu já estou no comando da coisa. No Cuide-se, no momento em que eu tomei as rédeas e pensei assim, ah, é isso mesmo, eu tenho que cuidar de mim, organizar minha casa, organizar minha vida, porque é daqui que eu vou para frente. Aí veio o convite de eu ir para a Bélgica, encontrar as meninas refugiadas da zona de guerra lá do Iraque. Fui, consegui ajudar muitas, uma menina lá que estava sendo uma situação desesperadora, que tinha visto os 2 filhos serem mortos na frente dela, e ela está feliz Jesus. deles serem mortos porque eles pararam de passar fome naquele momento. E na hora de eu vir embora, ela me abraçou e falou assim: você não sabe a diferença que você fez na minha vida. Você é uma pessoa extremamente iluminada, você vai acompanhar eu pro resto da vida. Então eu pensava assim, gente, eu não estou levando só eu estou levando todas essas mulheres que estão no mundo, e estou levando esse grupo, porque eu vejo vocês como parte minha. Andréia, nesse sentido, quero deixar bem claro aqui, vocês fizeram uma diferença enorme na minha vida, entendeu? Até hoje, praticamente, eu vejo toda essa situação. Vocês sabem que o Paulo tentou suicídio, que eu tive que ser forte até pela questão do suicídio dele. Então, todo esse período eu passei com força e sabedoria, sabendo trabalhar tudo isso, para também não entrar no pânico e desespero, trazer de volta para casa. Porque eu tinha esse curso, eu tinha essa orientação, eu tinha vocês, eu tinha mentoria. Então, isso aqui é muito importante para mim, entendeu? E esse lado espiritual, porque eu estava muito afastada da igreja, né? E aí, embora eu não consiga muito ir em missa, mas eu passei a fazer salmo, fazer minhas orações. Gente, virei Aí a gente conhece o Frei Gilson, a monja não sei o quê, a não sei, aí eu já a escutava. irmã Kelly. Ai, tem um padre, lá tem um rapaz que faz uns louvores, lá um tal de Anderson. Eu amo a música desse cara. Boto lá nas alturas, aí encontrei aquela música, tô voltando pra mim. Eu falei, ah, é Eu aqui que eu amo, tô. eu tô ouvindo ela todo santo dia. Eu falo, ah, essa aí sou eu, gente, sou eu. Juntei os cacos e tô aqui, gente. Então, é uma trajetória difícil, é uma trajetória de mais de 7 meses, mas eu posso dizer que hoje eu me sinto muito vencedora, né? Eu me sinto vencedora em vários aspectos, até por isso aqui que me aconteceu, até eu tenho conversado particularmente com a Neide, falei, Neide, você não acredita que eu caí e agora eu tenho que pedir para o cara vir aqui dar banho em mim. É, O marido? o ex-marido tem que vir dar banho. Eu não tenho, gente, quem faz isso, entendeu?
Eu falei, não, já que ele tá aí desesperado, ficou enlouquecido de saber que eu tinha caído. Nossa, aí ele pensou que eu ia Agora vocês vão morrer. voltar de vez, então. Ah, eu achei que ele iria morrer. Não, então tem um caso no hospital que eu quero até passar para vocês como uma experiência, porque depois que eu passei para aí a gente estava conversando, ele me ajudando com a questão da perna até o dia da cirurgia. E no dia da cirurgia eu falei para ele: deixa que o Gabriel, que é meu filho mais velho, me leva no sábado e no domingo você vai lá. Aí no domingo, a hora que ele foi me ver lá no hospital, do jeito que ele abriu a porta do quarto e me viu lá na cama, com a perna, nesse estado, cheio de soro, cheio de ponto. Esse rapaz, eu pensei que ele ia morrer, virou numa choreira. E meu médico tinha falado assim para mim: olha, Cássia, eu vou colocar você e uma outra menina que fez túnel do carpo, vou colocar vocês numa ala separada, porque a gente está com muito problema de infecção e eu não quero vocês misturadas. Então, todo mundo que vier visitar pode só vir uma pessoa por dia e essa pessoa tem que passar por uma higienização, porque vocês estão no quarto à parte. Então, eu estava com essa moça no quarto que tinha feito a cirurgia do túnel do carpo, que era 3 pontinhos na mão, gente. Esse Paulo entrou no quarto, virou num choreiro, Andréia. Eu fiquei desesperada. Ele chorando, chorando, chorando. Eu falei, gente, será que ele tá sabendo que eu tô com algum estado terminal? E não quer me contar e fica chorando desse jeito. E eu chamei ele do lado, falei, Paulo, para com essa choradeira, vai lá fora, lava esse rosto. A moça aqui tá ficando super assustada, né? Aí ele saiu lá fora, a moça falou assim: ai, Casca, o que tá acontecendo com esse rapaz? É o seu marido? Ah, ele tá com um problema sério. Coisa que eu falei para ela, você não tem noção do que está acontecendo na vida dele. Aí ele falou assim que aquele ali foi o pior momento da vida. Acho que ali transitou na cabeça dele tudo que estava acontecendo, entendeu? De tudo que ele tinha feito, de toda a situação que ele criou, de que eu sei que de certa forma hoje ele tem assim um arrependimento total, porque ele morre de vergonha do que ele fez. Tanto que ele vem aqui em casa me dar banho a hora que ele tem certeza que não tem ninguém da minha família. Se ele vê alguém na rua, ele se esconde. Então, quer dizer, Hum. no fim, hoje ele está precisando de ajuda, eu estou até ajudando ele a se recuperar, mas eu passei por tudo isso porque eu tinha esse grupo e eu tinha vocês, senão eu não atravessaria por tudo isso, porque realmente foi muito difícil. Até por eu pensar assim, no empoderamento todo que eu tinha lutado uma vida inteira para ter, e eu sabia que ele tinha contribuído para eu chegar no processo que eu cheguei, para chegar onde eu cheguei. Ele foi um parceiro assim excepcional. Só que eu não sabia que o fato de eu estar fazendo todo esse trabalho, embora ele tivesse o tempo todo me dando assistência, ele estava achando diminuído, fraco, ele se achava nada, ele se achava invisível, e que, na verdade, ele nunca foi Foi um senso nada. de inferioridade em relação a você Muito grande, que pode muito. ter gerado essa busca por uma mulher extremamente inferior. E outra, até para dizer que ele tinha alguém que obedecia a ele, que precisava dele, que necessitava até da ajuda financeira Porque dele, a coisas. Vivi Lene tá falando aqui, ó, o caso dela também, ele se sentiu inferior. Quantos homens se sentem inferior a vocês, buscam uma mulher inferior e vocês ainda ficam se comparando com a amante? Ah, será que ela é melhor que eu? Ah, melhor que você, puta que pariu, mulher. Não, eu falei assim, o dia que. Porque eu conversei com ela, né? Conversei com a amante. E eu olhei para ela e falei, filha, você tem 28 anos. O que você está fazendo com um cara de 60? Eu não acredito que eu, na luta que eu tenho na minha vida, estou aqui conversando com uma menina que tem idade para ser minha filha, falando de um velho disputando um homem. Ai, que situação que nós chegamos, que coisa horrível. Eu falei para ela, ai, eu tô até com vergonha de olhar para sua cara. Ela pegou e falou assim: nossa, Cássia, mas você realmente você é espetacular, né? Eu falei, não, minha filha, eu não sou espetacular, não, eu sou da realidade. Não é possível um negócio desse. Você vai cuidar dele, você sabe que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem crise. Você vai ver a hora que você começar a sair da caixinha que ele acha que ele colocou você, o que vai acontecer com a sua vida. Eu vou te desejar boa sorte, não vou te atrapalhar. Mas eu tenho pena. Porque eu vou fazer o quê? Eu não tenho, eu falei, eu não tenho condição de fazer nada mais além de te aconselhar e tô te dando um puta do conselho da mulher que viveu com ele 40 anos, tá?
Falei, ai, E tchau. como é que tá agora? Você acha que ele volta para casa? Ou Eu você nem acho. quer mais? Você disse que quer, né? Você quer ele de volta? Não, eu quero. Isso eu nunca deixei de querer, eu gosto muito dele, mas eu acho que esse processo que ele está de se amadurecer, de provar o homem que realmente ele é, principalmente profissionalmente, ele ainda vai demorar um pouco para voltar. Mas, meu Deus, gente, já tudo virou a esquina, já tá tudo essa É, potência para aí trás. eu estava pensando esses dias, até conversando. Ele não vai conseguir ser maior que você nessa encarnação nunca. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, Paulo, o dia que você se sentir à vontade, que você achar que é isso que você quer, porque ele fala que ele me ama assim, desesperadamente, que ele tem muita vergonha, que ele quer que eu veja que esse período que ele passou foi Deixa o eu falar período. com seu marido, Cássia. Ah, eu gostaria muito, André, mas ele é assim, dificílimo, dificílimo. Eu vou falar com ele. Passa, passa o celular dele, eu consigo convencer ele. Eu vou falar que é para ajudar você. Ah, ela consegue, viu? Ela Eu consegue, consigo, Cássia. Ela conseguiu com o meu? eu Ah, consigo. é? Não, então eu Ih, vou. tem homem que vem desenganado assim e fica comigo 6 meses. Não, e aí, na verdade, eu sinto Eu tô homem. falando que eu tô conquistando os caras tudo. Você acha que eu não vou conquistar teu marido como terapeuta? Falando que é para ajudar você ainda. Mulher, eu dou nó nele. Eu não tenho dúvida E aí disso. você vai falar, André, mas o que que você quer com ele? Tirar um pouco a culpa das costas dele. Só isso. É, eu acho que esse é um processo que, para ele, é muito importante. Eu acho que o processo dele nem é tanta questão da manta e nada, é questão dele com ele mesmo, entendeu? Ele se Uhum. acha muito inferior. Meu Deus, eu nem pensava que era tanto. Agora que eu enxergo isso, É. depois de todo E, esse e ele processo. não fala de voltar, então, ainda. Não, não, ele fala da gente estar junto aqui, ele conversa, a gente conversa, ele me ajuda, ele dá banho, ele traz comida, ele vem aqui umas Ele duas, dá três. banho, rola uns namoro também ou não? Ah, rola. Quer dizer, com esse pé estrupiado aqui, não tá rolando. Se você for visitar a Alemanha com a perna ruim, o que que é dar para ele, né? Na A posição da barata perna ruim, morta. né? Até vou dar uma tentada. Semana que vem que eu vou tirar os pontos, acho que vai dar certo, porque vai que eu vou fazer isso e começa a sair sangue, aí eu vou destruir. Ai, só nós mesmo, né, gente? Não, a gente se diverte. Não, a gente. As meninas do Cuide, você está pensando, sério que é assim a mentoria? Sério, gente, a mentoria é assim. Olha, é um jeito feliz de ser. É assim, quando tem que chorar, a gente chora todo mundo junto, quando tem que rir, nós sorrimos todas juntas. E é bem isso. E vocês, hoje, na minha vida, hoje, nesse contexto todo, com essa queda que eu sofri, eu penso que essa fase da minha vida é uma fase que me veio para fazer crescer. Porque, sinceridade, em momentos lá do meu trabalho, eu trazia essa experiência de falar para as mulheres: "Ô, gente, olha, se valoriza, sai dessa caixinha. Você é muito mais do que esse corpo. Você é muito mais do que isso. Você tem condições de ir lá e falar na frente de todo mundo o que te aconteceu." Aí tinha uma menina que falava assim: "Eu não consigo fazer o depoimento do que me aconteceu, porque se você se sujeita, você pode fazer o depoimento, mas só se você tem que querer." E a maioria não fala. A maioria não fala. É a mesma coisa. É uma coisa difícil. É que nem você ir na delegacia denunciar seu marido por questão dele te bater, de você sofrer maus tratos. É a mesma condição. Eu acompanho muitas quando vão fazer boletim de ocorrência, quando fazer alguma denúncia, porque eu sei que elas não conseguem sequer falar, né? Porque você não sabe, você fica num estado de desespero tão grande que você não sabe. Agora, imagina uma pessoa ir lá e fazer um depoimento de estupro, de maus trato na frente de todo mundo. É difícil, mas É. as que eu pego o caso, a maioria aceita fazer o depoimento, porque como é um depoimento via vídeo, e eu fico falando por trás, olha, se valoriza, mostra o quanto que é importante você estar falando isso. Inclusive, a mãe dessa menina que faleceu, a fala dela foi crucial para ver a denúncia. E eu só consegui porque eu tinha esse aspecto que eu levei do curso aqui. Olha, De se expor, né? De falar.
você tem que falar, você tem que se expor, você tem que entender que nós somos muito mais do que uma pessoa. Nós temos muitas mulheres de mão dada, nós temos muitas pessoas pensando, lutando. Se a senhora souber o tanto de pessoa que está torcendo para o país ser denunciado por esse caso, a senhora vai conseguir. E aí ela conseguiu e ela fez uma fala assim estonteante. Então é o mesmo que a gente passa aqui, entendeu? A gente ter coragem de chegar. Eu sei que tem muitas aqui que estão chegando agora, principalmente as que estão no Cuide-se, que não tem coragem nem de abrir a tela. Mas, gente, nós somos humanos, nós somos falhas, mas a gente tem um poder tão grande, quando a gente decide amar nós, primeiro, porque senão não tem condição de amar ninguém, e de aceitar que nós temos essa importância, que a gente tem o direito de ir onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, falar o que quiser, e meu lugar é onde eu quero estar. E isso a gente tem que enfiar na cabeça. Meu lugar é onde eu quero estar. Eu quero estar num casamento sólido, concreto, eu e ele, mais ninguém. Não aceito uma terceira pessoa nesse casamento. Isso aí eu falo claramente para ele. Falo, olha, você errou, errou, tá ótimo. Deus abençoe a menina lá, que ela siga em frente, mas no meu casamento eu quero eu e meu marido. E é isso que eu quero para mim. Se não for isso, não me serve, pode deixar que eu vivo muito bem sozinho, obrigada. E é assim, Hum. né? E hoje a dor da traição já. Ai, já nem existe mais, gente. Já não sinto mais nada. Não... Você vem aqui só para conversar com as colegas. Na verdade, eu sinto assim que o importante é isso aqui, é você saber que A você gente tem fala um. de tanta coisa aqui, né, Cássia? Não é É, só de marido não é só traição. disso e outra. Você vê tantas meninas sofrendo, ficar aí se amargurando, achando que a amante é muito mais que a amante é nada, a amante, coitada, ela aceitou ter o caso com um cara que tem compromisso para poder ter alguém. Tamanha carência dela, né? A Ou tamanha necessidade financeira, né? Pensa, e às vezes a necessidade financeira e outra, a fraqueza dele, isso aí é uma fraqueza dele, não é uma fraqueza nossa, entendeu? Nós somos muito fortes para isso, por isso que a gente não sai por aí traindo, entendeu? Senão a gente faria a mesma coisa, você vê, e as que traem pelos motivos delas, querem arrumar uma outra pessoa, arruma, mas tem que entender o seguinte, que antes de tudo, eu tenho que ter a minha coerência de vida, eu sou muito coerente com a minha vida, sabe? Eu jamais me submeteria. Eu falei, eu jamais desceria num nível desse de fazer, de dar, falar, eu vou dar o troco, não consigo fazer isso, entendeu? Então eu acho que para eu, quanto pessoa, é importante eu estar onde eu estou. Que bom. Feliz. E eu Fico fico muito feliz. feliz. Que bom que você veio hoje toda estrupiada para falar essas coisas aqui que quer ajudar. Estou com o pé tudo estrupiado. Esses dias eu falei, eu vou botar esse pé na cabeça. Eu e o médico, nós brigamos todo dia. Ele fala, não põe esse pé no chão. Eu falei, eu vou pôr na cabeça, pode deixar. Ô, gente, olha que coisa maluca, né? Quando eu terminava, eu tive uma terapeuta por uns 3 anos que trabalha na mesma linha que eu, transpessoal. Eu fiz depois que eu a conheci. E toda vez, e ela me ajudou na fase da traição, tá? Então eu reconstruí, eu superei a traição nessa linha da psicologia que eu atuo hoje, na transpessoal. E quando eu terminava a sessão, ela falava, obrigada, tal. Aí eu falava, obrigada, não sei o quê. Ela, a sua cura é a minha cura. Ela sempre tinha essa frase: a sua cura é a minha cura. É, Que lindo isso, né? Porque assim, a Cássia também ela me traz muitos elementos que me ajudam demais, desde uma simples música que eu ouço toda hora. E o cuide-se não, a mentoria aqui, o modelo disso aqui ajudou ela a conduzir outras mulheres a ter essa coragem de fazer isso num porte 1000 vezes maior do que o nosso porte de trabalho aqui, né? Em nível de escala mesmo, de pessoas, digamos assim, não de importância. Que legal, tá vendo? Não é só sobre. Então, gente, vamos redimensionar um pouquinho a nossa dor, redimensionar um pouquinho. Eu acabei de atender uma paciente, tudo ela falava, é difícil, é difícil, é difícil. Eu falei, vai lá, pega uma caneta. Ela pegou, eu falei, escreve fácil na tua mão. E toda vez que você toma banho, você pega e escreve de novo, fácil. Não coloca mais essa palavra, porque é difícil, gente, é estar aí na cama, sem poder levantar, não temporariamente como a caça, mas definitivamente. É estar com um câncer aí em estágio terminal, né? Tantas coisas assim, tão piores do que isso. É difícil arrumar um namorado, é nada, é divertido.
Não, e a vida tem que Significava. ser isso, né? A gente tem que ter intensidade na vida. Muita intensidade para tudo. Aconteceu tal coisa, olha, Chora praia. muito, sofre muito, mas também ri muito. Mas ri muito, e outra, isso é força, a gente fica bem mais forte. Nossa, hoje, depois dessa passagem minha de ficar lá, mais de 10 dias com o pé quebrado, sem tendão, e aguentar lá para poder terminar meu trabalho, é porque eu também estava com força, até porque eu tinha todos esses elementos do curso, das falas, isso aí me acompanha muito, sabe? Muito momento que eu vou Bom, falar, isso aí são elementos que eu trago, assim, de falar, ó, você tem que ficar bem. Você tem que ficar bem. Você que vai sair bom, dessa situação, você tem que estar melhor para poder sair dessa situação. que Você tem que bom, ficar muito melhor, aí você sai dessa situação, desse desconforto que você está, entendeu? Então, tudo isso eu aprendi muito aqui, que bom. nessas falas de valorização. Muito bem, obrigada. A Vivi Lene escreveu que o marido dela também se sentiu inferior, né? E que ela tá desaparecida, tipo assim, apagada, a vida parou, porque tudo que fiz foi para igualar meu nível ao dele. Só é pior que a gente faz isso mesmo. Estou assim, parece que morri, não falo com ninguém. Aí você olha para trás, 20 anos, você fala assim: cadê quem eu era? Cadê É. aquela mulher foda que ria, que dava risada, que era empreendedora, que fazia isso? Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado, gente, porque muitas vezes o homem ele quer te diminuir para se sentir mais, e isso não é uma maldade. Isso é um Hum. padrão humano, é um padrão inconsciente, é uma necessidade de acolhimento, de validação, de qualquer coisa aí que ele não quer se sentir inferior, por quê? Porque ele não quer te perder. Dependência emocional. Porque ele pensa que se ele for inferior, ele vai te perder, então ele quer ser maior. Só que ele não consegue ser maior, então ele quer que você seja menor. E aí ele começa a te falar: você não faz a comida, você não coloca na mesa, você não cuida dos filhos, você não faz isso, você não faz aquilo. Por quê? Porque daí você não vai, né, voar, você não vai trabalhar, você não vai fazer as coisas. Você vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. Então aí aconteceu uma traição, aí você tem aquele choque. Meu Deus! 20 anos da minha vida me dedicando a esse homem, a esses filhos, eu não vivi, eu não cresci, eu não me qualifiquei profissionalmente, eu não tenho meu dinheiro. E o que que eu fiz da minha vida? Por isso que dói tanto a traição. Porque você vê que você botou toda a sua energia dentro de um balde furado. E agora? E agora tu começa a botar o Durepox lá no fundo do balde, do seu balde, e começa a se reabastecer, porque sempre é tempo. Sempre é tempo. Aí a Vivilene também disse que nem amigos, nem família, que ela tá assim. Parece que ela morreu, em choque. Meu esposo falou que eu não preciso dele. Trabalho na Caixa Econômica e ele na roça. Teve um encontro com uma mulher que veio trabalhar na roça em colheita, parecido com a história da Gabi, ó. Ela muito bonita em maio do ano passado, descobri em janeiro agora, mas aconteceu outra traição há 8 anos, do mesmo jeito. Porque ele gosta de raparigar. Ele é bom de cama, pelo menos. Tem homem que é tão bom com a mulher que ele dá conta de três, quatro. É homem raparigueiro. Aí fala assim: ah, mas ele sempre me traiu. Na verdade, não é que ele sempre traiu, ele é raparigueiro. Vivíamos 17 anos longe, eu na cidade e ele na roça. Parecido com a história da Fábio, ó, muitos anos longe também. Agora estou aqui na roça, dia sim, dia não. Ele está super apaixonado por mim, mas acho que ele sempre agiu assim e eu descobri essas duas. Estamos juntos há 30 anos, dois filhos, eu super apaixonada, em choque, pois descobri que ele não. Não o quê? Cadê o resto? Eu acabei de atender. Muito bom. Não, não é. Ah, ele é muito bom de cama, tá vendo? Não dá para ter tudo. Que adianta o marido fiel que não é bom de cama? Mas eu reclamava. Falava que sentia dor. Ô, mas peraí, esse negócio de dor, cuidado, tá, gente? Dor na penetração tem que cuidar. Muitas vezes é psicossomática e muito acontece isso decorrente de traição, porque a mulher se retrai e começa a desenvolver dispareunia, que é dor na relação. E a dor na relação passa para um vaginismo, da dispareunia vai para o vaginismo. Precisa cuidar, tá? Eu tenho paciente que desenvolve esse quadro
depois da traição. Assumi todas as contas de casa, estava doente, tirei o útero, estou fazendo tratamento e agora melhorei. Olha quanta coisa, né? Você morreu e agora você vai Nossa. ter que renascer, dar lugar a uma outra mulher. É. Eu atendi um caso agora há pouco, eu fiquei chocada. Foi depois do almoço, acho que foi 1 hora. É. Ô, gente, eu fiquei chocada, porque assim, que dor, meu Deus do céu. Ela foi traída pelo marido durante 1 ano e meio, mais ou menos, com a funcionária deles. Só que essa mulher, ela não é de falar, de se abrir, ela é muito fechada. E ela encontrou nessa funcionária uma amiga. E ela contava tudo. Foi a única pessoa na vida porque ela abriu a vida dela inteira. E Uhum. quando ela foi descobrir quem era a mulher com quem ele traiu, ela já sabia, era traição tudo, mas ela não sabia que era mulher. E ele falou assim: Eu não consigo mais conviver com essa mentira, eu preciso te contar. Quem é a mulher com quem eu fiquei 1 ano e meio? Ai, meu Deus! Gente, ela tá anestesiada. Olha, me Ai, arrepia. Porque assim, se vê ela ai. narrando, ela contando a profundidade da amizade que ela tinha. Ah, E é toda uma história também, tá? Que ela toda empoderada, o estabelecimento estava quebrando na mão dele. Ela falou: Eu vou assumir isso aqui. O negócio é referência na cidade dela, que é um restaurante. E cresceu, triplicou e o cara, ai, né? gente do Pegou a céu. funcionária. Por quê? Porque a funcionária é inferior a ela. Que coisa, né? Que dinâmica. Como é que qualquer dia, hoje não dá, mas qualquer dia a gente pode trabalhar exclusivamente isso. Me ajudem para lembrar de a gente trabalhar essa questão da inferioridade, do como a gente pode trazer isso de uma forma mais saudável para dentro da relação. Eu tentava muito trazer isso com depoimentos, por exemplo, né? O que a Cássia acabou de falar. Eu geralmente pegava e mostrava para ele, falava: Olha, isso aqui. Cássia, você me encontrou como? Eu encontrei você no Instagram. Mas foi um anúncio? Não, não foi um anúncio, foi um. Ah, foi um anúncio. Foi um Você, anúncio. você tá aqui Eu por causa do meu. adicionei você. Não, não, eu encontrei você no YouTube. Aí eu Ah, vi seu nome, eu fui lá no Instagram e tá. adicionei você no Instagram. Você me aceitou e aí eu Aceitei, ficava. não, meu canal é público. E aí você ficou. Aí ficava aparecendo você falando lá. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio aqui. Eu Você vou. tá aqui, então, graças ao meu ex-marido. Como é que ele pode se sentir, às vezes, inferior, É, sendo que ele tá trazendo essas mulheres aqui? Então, eu tô trazendo o conhecimento, mas quem tá trazendo vocês? Então, é. redimensionar, colocar, mostrar para o marido o quanto ele é importante, como seu marido, por exemplo. Se não fosse ele cuidar dos filhos, da casa, de tudo que ele fez, Eu você já falou 1000 vezes que você mil não teria vezes. feito tudo que você faz. 1000 vezes eu falo. Então, enfim, isso é um papo, qualquer hora, para um plantão inteirinho para a gente falar sobre essa questão do homem se sentir inferior. Isso aí, eu acho interessante a gente falar sobre isso, André, porque nessa virada de chave da sociedade como um todo, nós sempre tivemos no papel secundário, né? A gente sempre teve cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, é a nossa geração, porque eu estou falando da minha geração, viu, gente? Sei que vocês são bem mais novas, mas eu, por exemplo, já estou com 60 anos. A minha mãe jamais sairia de casa. A mãe da minha mãe foi traída a vida inteira e criou o filho da amante. Então, a gente veio de umas gerações que a mulher era um nada. Nunca teve significado nenhum. Agora nós não, nós já fomos lá para o mundo do trabalho, né? Resolvemos trabalhar, contribuir, erguer os negócios, porque todos os maridos, porque eu moro em Bitinga, e Bitinga é capital nacional do bordado. Gente, aqui todo mundo é rico, todo mundo tem empresa de bordado. Quem começou foi as mulheres, foram as mulheres. As empresas, está tudo no nome dos Você é de homens. Ibitinga? Eu sou de Bitinga. Ai, que legal. Inclusive meu sindicato das trabalhadoras do bordado, porque Que nós éramos legal. trabalhadoras em domicílio, né? Eu sou bordadeira, e aí a gente montou o nosso sindicato e montamos as empresas. Agora você vê, as mulheres foram para frente, eles viram que era um negócio rentável, aí eles vão lá de administrador, parece que nós não temos cabeça para pensar, né? Aí eles vão de administrador, elas são umas puta de umas empresárias, empresária de peso, e eu na linha de fábrica, eu ficava falando para minhas amigas, eu falei, por que, que o meu gerente tem que ser homem? Eu que bordo, eu que administro, e agora ele que vai ser homem. Então, esse espaço que a gente brigou muito para ter na sociedade, nós estamos
escolhendo um preço bravo. Qual que é o preço? O primeiro lugar são os homens se sentirem inferiores. O segundo momento são os homens se sentir, porque o homem é um bicho acomodado, gente. Todos nós aqui temos que Uhum. concordar que se ele É. arrumar um lugar fresco na sombra, ele vai ficar sentado ali o resto do mês. Então, o que que a gente começa? Pagar as contas, correr atrás do negócio, cuidar dos filhos. E aí, o que que eles fazem? Arruma tempo para passear de carro novo, vida linda, maravilhosa, arrumar amante novinho e dizer que eles são os fodão. Então é isso que nós estamos vivendo nessa sociedade, nesse momento. Nós estamos aqui de mulheres traídas porque nós colocamos a nossa condição de mulher como dona do espaço, como aquela que o espaço é meu também. Eu mando nessa casa, eu compro, eu pago, eu contribuo, e eles não aceitam, entendeu? Aí eles se sentem inferior, aí eles são fracos, aí vira que nem o Ou o que Paulo e fala: acontece, ou o que acontece também, Cássia, que muitas mulheres não conseguem ter o tempo de qualidade para o marido, a vida não, sexual ativa, porque estão esgotadas, esgotada, cuidando fazendo de filhos, tudo. que às vezes tem até questões de saúde debilitado, cuidando, fazendo tudo, esgotada. E não tem esse carinho, não tem esse amor, não tem. Porque eu quero ver a mulher não ser apaixonada se o homem fizesse para a mulher tudo que ele faz para a amante. Ah, nossa, nós E amaríamos. aqueles homens que desapaixonam pela esposa, porque geralmente quando a Neide está vivendo essa realidade aí, quando o homem se apaixona por uma amante, na maioria dos casos ele desapaixona pela esposa. E aí ele sabe que não tem condições de ficar com essa e que ele quer ficar com a esposa. Mas e agora? E agora, Andréia, que a minha mulher não é suficiente para mim, o que que eu faço? Sabe o que que você faz? Eu falo bem assim para ele. Dá joia da Vivara para ela, leva ela para viajar, paga um hotel bem lindo, cuida dela, manda mensagem de manhã, de tarde, de noite, manda nudes, fala que você ama. Não vai dar um mês, você vai estar apaixonado por ela. Porque a gente ama quem a gente cuida. A É, gente não cuida de quem a gente ama. A gente ama quem a gente cuida. uhum, Então com é isso que vocês certeza. têm que falar para ele, tá? E aí vocês têm que conduzir o marido para esse movimento. Como? Mas vocês não conduzem, porque vocês ficam na afetação, pensando assim: ah, mas ele nunca toma iniciativa, ele não sabe, mulher. Se enfiar o pau no cu do marido de vocês, eles não vão nem com reza. Principalmente esses que estão deprimidos, ansioso, É, quebrado, falido. Esses, não vai. então, tá lá para baixo do cu do cachorro. Aí vocês Não. querem que eles tomem iniciativa. Não, vocês têm que falar. Falar, ai, amor, traz um bombom para mim hoje à noite. Pede coisa barata se o cara tá falido. Mas só o ato dele comprar uma bala e te trazer, ele já vai aprender a cuidar. Ai, marido, vem cá, faz um carinho aqui no meu. Sei lá o que que vocês vão fazer, mas não é pedindo de forma chata, sabe? Vocês vão ter que. Nossa, eu tô com a adestradora aqui educando a cachorro. É a mesma coisa, é assim. Adestrar marido e cachorro, tudo igual. É. Eu até pensei que quando eu estava na cama aqui, Hum. eu até pensei, né? Falei, acho que, eu vou contratar uma cuidadora. Eu falei, contratar cuidadora, eu vou gastar mais ainda, não, Não, eu vou deixa o chamar homem ele. aí lavar Aí eu tua vou chamar perereca. ele, eu vou falar assim, olha, Paulo, você está sofrendo, você chorou tanto quando você me viu lá no hospital, porque você ficou pensando tudo que aconteceu, tudo que você me fez. Ah, então vem retribuir um pouco, olha, vem aqui, você dá banho, me carrega para lá, me Acho que carrega essa para perna cá. vai fazer vocês voltar. Porque Eu, olha como ele tá. eu Você precisou também, quebrar tá a bom. perna para esse homem ser útil. Olha, é o que a Neide Providência de falou. Deus. A Neide falou, não veja isso por mal. Eu lá, toda estrupiada, com a perna aberta, a Neide. Não, Cássia, isso aí é o começo de tudo. Eu falei, é o começo do desespero, porque o que eu passei de dor, essa Ô, perna. Cássia, não tem mais perigo, não, né? Tá Não, estabilizado, então eu tô bem já estabilizada. tomou antibiótico, não tem perigo de nada. Já, não, dia 13 eu vou tirar os pontos. O médico estava super preocupado com questão de trombose, gente, porque eu, Eu ia te eu, perguntar, coagulação, eu né? com a perna assim, peguei um voo e voei 14 horas, né, de volta. Né? Porque eu fui até Zurique e de Zurique a São Paulo dá 14 horas de voo. Você tá E aí fora de perigo? eu estava fora de perigo, porque esse meu amigo que é Não, não, médico, agora, hoje. Você tá fora de perigo? agora eu tô, porque eu já fiz tudo que tinha que fazer e lá para embarcar, esse meu amigo foi lá, porque gente, lá é muito difícil comprar remédio, tudo, tanto que ele fez esse procedimento no aeroporto. Eu tomei aquelas injeções em volta do umbigo.
para o sangue ficar fino e eu poder entrar no avião. Não, gente, é uma sofrência lascada. Eu falei assim para mim, eu tô pagando penitência, esse casamento Santo tem que dar certo. ortopedista, né? Santo ortopedista, olha que É, bem. não, não, não. E outra, ele foi uma pessoa assim, excepcional comigo, nossa. No fim da história, ele até me pediu. Eu faço questão de agora ter um namorado médico, porque agora que eu tô ficando velho, eu vou precisar de alguém para me cuidar. Ah, a gente vai precisar. Eu falei que se eu terminar com o Paulo, eu caso com esse meu amigo ortopedista, porque, olha, Ele é solteiro? ele é separado. Mas você nem aproveitou um pouquinho Ah, para dar o troco? eu dei uma aproveitada assim, né? Porque precisava ficar me carregando para lá e para cá, eu dei uma aproveitada. Tá vendo? É isso mesmo. Zurique, né? Que Zurique não tenha ouvidos de ouvir. Ai, gente, mas é interessante, Vai viu? dar risada, né? Ah, não, Ó, tem. peraí, eu vi Virlene, saiu. Eu ia perguntar para ela. Ela escreveu aqui, né? E aí depois acho que ela vai ver a gravação. A foto dela aqui, ela tá contando tanto que ela sofreu, tudo, toda a parte dela. Quem leu aqui no chatzinho, eu deixei aberto também. Quem vê na gravação vai ler. A imagem dela aqui, a foto, ela cantando. Acho que é cantando, eu ia perguntar. Então, né, gente? Quantos dons vocês têm? Não deixa o brilhinho de vocês apagar, não. Não deixa, de jeito nenhum. Por conta de uma traição. Redimensiona isso. Aí eu falo assim, ó, tem a frase minha, né? Uma das frases minhas, larga do pé do seu marido e vai cuidar da sua vida. É. E siga em frente, porque uma hora ele te alcança, porque ele tá atrás. Você vai largar do pé dele e você vai seguir a tua vida. Como é que segue a vida? Eu atendi uma paciente também ontem, hoje ninguém falou, né? Só eu e a Cássia, mas tá bom, tá sendo muito proveitoso porque eu tô trazendo caso de consultório aqui. A minha paciente falou assim: passando a eleição, porque o marido é político, tá? Passando a eleição, eu vou ser dondoca, eu não vou mais ficar trabalhando em campanha, porque eu trabalho em campanha enquanto ele vai arrumar amante, que não sei o quê. É um caso de paixão, tá? Um caso bem delicado. Eu falei para ela assim: o que que te impede de ser dondoca amanhã? Ah, mas porque eu trabalho na campanha, tem coisa que eu que tenho que fazer. Eu falei, mas se você morrer? Ah, se eu morrer, vai por outra pessoa, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Eu falei assim, mas qual o problema dele resolver os problemas que você resolve? Aí ela, não é primeira dama, tá, gente? É outro cargo. Nem é vereador também, é um cargo mais alto. Aí ela falou assim, porque as pessoas, Andréia, não conseguem falar com ele. Então elas me procuram, porque daí eu resolvo, eu estou abaixo dele. Então eu tenho. Aí eu falei assim: ah, tá. Então as pessoas não conseguem falar com ele, porque ele tá comendo a amante. E aí é você que resolve, então, para sobrar tempo para ele. E Ai, tem hora que eu não tenho papo na língua, né? Pois ela parou e falou assim: amanhã você dondoca. Falei, muito boa tarde, obrigada. Sessão encerrada. Acabou. Hoje ela falou para ele: eu tô entregando meu cargo. Por que que ela vai esperar a eleição? Ela não sabe depois se ele é reeleito e daí ele ai, fica camante. pra ele. Ela vai ser dondoca. Eu falei assim, mulher, você tem que levar teus filhos para, né, tem opção no psicólogo, vai viajar, férias, vai pro resort, faz isso, faz aquilo. De vez em quando você vai, sim, participar da campanha, colocar sua cara lá, né? Mas vai ser dondoca, mulher. Manhã, porque já era noite, eu atendi ela, terminei ontem, 9 horas da noite. Vocês entendem, gente, que não é sobre separar do estrupício? É sobre ficar com o estrupício e ele vai te ajudar de alguma forma, não piorando a sua vida, já é uma grande ajuda. E você vai olhar para você e vai falar assim: entendi. O que que eu não fiz da minha vida? Eu não fiz isso, 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 isso. Então agora você vai fazer. É É. isso. É isso. A amante é só E outra, amante, ela é só o ah, resto. então, na verdade, eu acho assim que tudo que eu leio lá nos grupos, que eu leio tudo, viu, gente? E eu fico preocupada das meninas ficar falando negócio assim, ai, tenho vontade de tirar minha vida, ai, eu não A tenho, Verlane escreveu, eu não tenho a mais, Vivilene escreveu isso. eu não tenho mais motivo para viver. Gente, você Ô, tem Cássia, tudo. escreve. Vocês que são da mentoria, vocês estão liberadas para falar. E As meninas da mentoria estão liberadas para uma dar conselho para outra quando quiser. então, e aí eu fico pensando, meu Deus, as meninas bonitas, começando, vai ficar preocupada, negócio da vida dela com o outro que foi lá e fez tudo que fez. Aí eu fico pensando no meu caso. Falei, olha, por exemplo, eu aguentei, o Paulo morou 2 meses lá com a menina, na casa dela, na casa que ele já morava
9 meses, porque ele ficou 9 meses com ela e com Estranho. e conosco, com a minha família, sendo que eu tenho um filho de 33 anos e um de 28 e outro de 27. O de 33 morando aqui e ele morando lá com a menina de 28, morando nas duas casas. E depois que a gente separou, no dia que ele saiu daqui, dia 2 de dezembro, ele foi direto para casa dela. Ele morou 2 meses lá direto. E eu ficar pensando assim, eu vou ficar preocupada com a minha vida, É. pensar em tirar minha vida como um cara que tem Só coragem que de fazer. isso foi um amadurecimento, né, Cássia? Só que No para primeiro mim, momento, não, no né? primeiro momento, foi assim, gente, eu queria morrer. Queria morrer de vergonha, queria morrer de morte natural, de tirar a vida, não. Mas eu queria morrer de vergonha, de morte natural, de qualquer coisa, porque, na verdade, no primeiro momento foi um choque para ele também, porque ele não tinha situação financeira, quem controlava tudo, as contas era ele. A hora que eu saí do jogo, saiu as contas, ele ficou pobre, a pé, só com ela. O que que ela fez? 2 meses ela botou ele para correr, entendeu? Então, muito disso, elas também aproveitando uma situação de estar numa situação confortável, né? Lógico, né? Umas por Então, dinheiro, outras porque se apaixona mesmo. e aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu querendo morrer naquele momento, pensando assim, nunca mais vou conseguir sair desse fundo desse poço por uma questão dessa, né? Então, esse lado da mentoria aqui, da gente valorizar uma a outra, ai, gente, nós temos tanto talento, nós temos tanta condição, nós tivemos nossos filhos, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente não tem preguiça, levanta cedo, se arruma, faz maquiagem, compra roupa, fica bonita, e vai ficar pensando na amante, ai, A Ana tá nesse. falando que ela nunca quis morrer, ela só quis matar mesmo. E a Kênia já pensou, ó, Kênia, você sabe que desde quando a Cássia começou a falar, eu tô olhando para você aqui e tô pensando, tudo que a Cássia tá falando tá servindo para Kênia. Tudo. Porque a Kênia tá separada também. A Kênia tá numa situação assim um pouco, né? Acho que tudo que você falou, Cássia, serviu um pouco aqui para a Kênia. A Kênia trabalha, a Kênia é dona de si mesma, a Kênia dá conta das coisas, a Kênia ela é acima também, sabe? Não é, Kênia? Olha lá, ó, tá falando que sim. Desde a primeira fala que eu bati o olho aqui, a Kênia, eu falei, a Kênia tá aqui. Eu não esqueço da história de vocês. Não, ó, e Vou preste passar 10 atenção. anos. Ó, e veja uma coisa, aí você tá lá na sua vida, na sua casa, você fica com todos os filhos para você. Eu fiquei com todos os filhos, com todas as contas, com a cidade inteira falando, com a minha família que não pode nem ouvir falar o nome dele, com os meus filhos contra ele lá com a menina. Então, gente, isso tudo é uma situação que, querendo ou não, causa um desespero na vida da gente. Por isso que eu falo que esse grupo, esse método para Estudar, né? me salvou. Me Estudar. salvou no sentido de dizer assim, ó, toma um choque de realidade, sai disso aí, que isso aí no problema não é tão seu, o problema é dele, ele que tá lá fazendo tudo sacar, quem vai passar vergonha vai ser ele. Tanto que quem tem vergonha hoje é ele, gente. Ele que tem vergonha de saber o que ele fez. Entendeu? Eu não fiz nada. E aí tem toda essa situação que você tem que amadurecer e dizer, olha, eu sou muito mais do que tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Eu preciso provar isso, eu preciso sair disso até para dizer, olha, venci, hoje sou mais forte. Se tiver que ficar no casamento, vamos ficar num casamento estruturado. Eu falei para o Paulo, falei, Paulo, eu tenho total condição de voltar, eu amo você, quero você de volta, mas também quero você inteiro, hein? Quero você inteiro, esquece tudo isso que passou, não vou tacar nada na sua cara, mas também eu quero uma vida feliz, quero uma vida bem minha cara, porque eu sou uma pessoa feliz. Ô, gente, e tem coisa que é livramento. É, e tem coisa que é A livramento. gente não tá aqui para recuperar o casamento a todo custo, não, viu, dona Kênia? Talvez teu caso é um livramento. Vai arrumar outro. Falei para a mulher hoje, estava explicando para ela, gente, tem tanta. Ó, a gente tem medo de ficar sozinha, mas tem muita gente. Ah, tem muita gente. Tem sim. Hoje em dia tem tecnologia, então a gente se conecta com vários lugares. Eu só aconselho que vocês que são de cidade pequena, depois mudem para uma cidade maior, porque a cidade pequena tá feia a coisa. Ainda mais interior, só parece homem de chapéu e com peixe na mão. Ai, não, gente, e eu que fui num encontro com um que queria conversar comigo, ai, vou conversar.
Aí, gente, cheguei lá, ele falava tudo errado. Aí eu falei, não, aí não vai dar certo, eu vou embora. Eu não sabia para onde que eu ia, se eu saía de onde eu estava, se eu voltava, se eu ia pro carro. Olha, eu passei umas frias, viu? Porque eu tentei, porque minhas amigas falavam tanto na minha cabeça, eu falei, não, vou aceitar os encontros, vou sair. Ah, teve um que deu super certo, um que eu fui para a estância de Atibaia, num curso, nossa, aquele lá deu mais que certo, mas aquele lá não dava para trazer para minha vida porque era muito novo, quase da idade do meu filho. Que Mas a gente legal tem ter que vivido isso. passar por essas experiências, Faz entendeu? isso, Kênia. Olha que legal. A Cássia não descartou totalmente o relacionamento, ele tá fora, pode ser que um dia eles voltem, mas ela se permitiu, no momento que estava separada como você está, e ela deixou ele para fora de casa, tá? Sem dinheiro, sem nada. Então, assim, para de passar a mão na cabecinha dele, de dar comidinha, de fazer tudo por ele. Faz que nem eu, surta e põe para fora de casa. É, Outra hora eu conto, porque você nessa casa tá sabendo, mas eu surtei, mandei o meu sumido aqui. E vai curtir um pouco e conhecer. Até porque depois, se vocês voltarem, pelo menos você vai ter tido essas experiências legais. Porque de verdade é legal. Não é legal passar tá. muito tempo nisso, mas uma fase é história para contar. É. Então, E beleza. olha, gente, tem gente super interessante, tem caras super interessantes, que nem esse amigo meu aí, ele é um cara interessantíssimo, nossa, era um cara que daria certíssimo, mas o que que acontece comigo? Ah, eu amo o Paulo, vou fazer o quê? Eu vou tentar. Eu falei para ele outro dia, eu falei, olha, você é o cara mais sortudo da face da terra. Olha, tudo que eu passei, tudo que você me fez, eu ainda tenho coragem de olhar na sua cara para falar para você que eu te amo e que eu quero reconstruir nosso casamento. Olha quando você tem sorte. Você trata de começar a me valorizar. Ele falou, nossa, eu tenho até medo quando você fala assim. É porque você tem gratidão, né? Começou, a Eu gente que tenho começa muita. a namorar lá na adolescência e cresce junto. Não, e eu tenho muita gratidão, e o Paulo sempre foi uma pessoa muito bacana, muito bacana, muito gente fina, tem 40 anos de casamento. Ele é um cara assim que sempre foi muito comigo, muito gente. Quando eu viajava, gente, eu desmamei meu filho com 2 aninhos, fui para o Japão, o Paulo ficou aqui cuidando. Eu também não, eu não posso esquecer, eu sou muito É, grata a ele. é. Entendeu? Então tem todas essas histórias. A gente tem os momentos tristes, mas a gente tem trocentos momentos felizes para falar: não, eu vou tentar até o último momento, por mim, não pelos meus filhos, não pela minha casa, não por nada que eu tenho, mas por mim, porque eu falei para ele: olha, eu volto para ser feliz, porque eu sou uma pessoa que eu nasci para ser feliz. Então é justamente isso que eu quero para mim, que eu quero para todas nós, claro, e nós vamos conseguir. Legal. Nem foi combinado que a Cássia ia vir hoje para falar dela. Eu trago gente para fazer, às vezes, uma fala motivadora e que bom. Obrigada, viu, Cássia? Obrigada, meninas. Estou Se sempre alguém aqui tiver porque vocês alguma dúvida precisar. e queria falar, alguém está com necessidade de falar agora, senão eu vou encerrar, mas também pode escrever lá no grupo que eu respondo, tá? Eu estou tendo tempo para responder mensagens. Tô vendo. Vai ficar namorando até as 3 da E não manhã. respondo as alunas, e postei até atrasado ainda, Não, fica as lá coisas do combinando, quiz. combinando os honorários lá com o psiquiatra e não responde a gente. Tá tão engraçado com ele, tão engraçado que vocês não fazem ideia. Começou tão desinteressado, ele mandando eu fugir, que ele era uma cilada, mas eu reverti tanto o jogo que tá engraçado. Isso é importante. Então tá. Alguém precisa falar? Não? Bora então? Sextou? Faz favor de pegar o fim de semana e fazer alguma coisa que preste, hein, mulherada? Ou com o homem ou sem o homem, mas sejam felizes. Tá bom? Tá bom, gente. Beijo, fiquem com Beijo, Deus. tchau. Tchau.